Aqui quem fala é o Tarcísio e a proposta desse vídeo é trazer uma discussão que eu tenho levantado em outras redes, outros lugares e trazer para cá que é a questão das imagens geradas por inteligência artificial, que se tornou muito popular de uns meses para cá com o Midjourney, mas aí eu acabei descobrindo que o Midjourney ele só surgiu aí, pegou uma onda, porque já tinha muita coisa acontecendo nesse sentido e tem até alguns aplicativos que são até mais interessantes. Mas já deixar claro que não é para trazer as problemáticas disso aqui. Eu vou até pontuar, mas muito mais que isso é trazer soluções, né? Não é pretensão, eu só acho que a gente tem que tentar ver as possibilidades. Então, esse vídeo não é para apontar as problemáticas, embora eu talvez passe por isso algum tempinho, mas mais do que isso é para focar nas possibilidades. Galera, o que me motivou foi quando eu conheci alguns apps e, por exemplo, essas imagens que eu estou mostrando de fundo é do meu guia de referência visual de domínio. Eu peguei um desses aplicativos, no caso o Photolip, juntamente com o Dream, e eu fui gerando essas imagens para servir de representação visual dos livros que eu criei. Então o que eu fiz? Eu peguei trechos do livro, uma linha, um parágrafo, colocava nesses aplicativos e eles geravam essas imagens. E eu achei fantástico. Então, primeiro, quem veio aqui achando que eu vou polemizar e tudo, não, eu achei fantástico e eu sou muito fã dessas imagens geradas por inteligência artificial. E eu tô aqui para falar principalmente das possibilidades, desse mundo de possibilidades que se levanta. Antes que alguém já fale, mas os artistas, gente, só para lembrar, tá? Antes de vocês comentar qualquer coisa, que eu trabalho com artes, tá? Eu já pinto quadros, já vai fazer 4 anos, eu vendo quadros, é uma parte. Logicamente, eu não posso contar muito com isso no meu orçamento, mas que, mais de uma vez, os quadros que eu vendi pagaram contas importantes aqui de casa. E, ao mesmo tempo, lembrar que eu faço ilustração para livros didáticos e até alguns livros de RPG tem algumas ilustrações minhas, mas a maioria está em livro didático. Desde 2012. Em 2012 eu fiz as ilustrações de um material didático que foi usado no município de Mogi das Cruzes e desde então regularmente eu faço algum trabalho para isso. Então, gente, eu sei, tá? Eu sou artista e eu sei de que forma isso pode lesar o artista. Então, só para deixar claro, tá? Que assim, tem várias questões de cunho ético e moral que ainda estão muito flutuantes com essa questão, tá bom? Então, vai ser preciso, em algum momento breve, logo, desenvolver uma legislação sobre até onde vai e até onde pode ir essa questão das inteligências artificiais geradoras de imagens. Tipo, até que ponto ela pode copiar o traço de um artista, até que ponto você investir nisso, você está tirando o dinheiro de um artista. Nesse ponto eu já realmente tenho outra visão, não acho que seja isso não, tá? Mas vai precisar, mas o ponto não é esse. O que eu tenho visto é muita gente que se recusa e já se afasta isso. Então eu vejo 2 pontos muito negativos com isso. Primeiro, né, em vez de simplesmente se afastar, eu acho que muito melhor é tornar popular e mais conhecido as possíveis possibilidades que essas inteligências podem ter. E esse vídeo é para falar para isso. E segundo é que eu fiquei muito decepcionado com a forma como a maioria das pessoas abordou isso, porque cara, muita gente eu já foram correndo vendo formas de como comercializar e monetizar isso. Por exemplo, galera, esse guia de referência visual de domínio não é um material que eu estou vendendo, tá bom? É um material gratuito que eu fiz e eu mandei para meus apoiadores e depois eu postei em várias comunidades. Eu não quero fazer dinheiro com isso. Eu quero que isso seja uma fagulha criativa e não uma fonte de renda, tá? Embora eu, dentro de uma legislação que respeite o artista, eu acho que pode sim ser uma coisa que pode vir a render alguns produtos
comerciais muito interessantes, mas esse não é o ponto, tá? Mas eu fiquei muito decepcionado, sabe? Saiu isso daí, o Midjourney explodiu, e aí a galera já saiu montando kit, já saiu vendendo arte, pô, né? O primeiro olhar é sempre o olhar do dinheiro, que porcaria isso, que porcaria quando você faz isso na arte. Eu não ligo que se faça isso no mundo empresarial, eu não ligo que se faça isso no mundo dos negócios, do comércio, do marketing. Agora, gente, foi irritante, para falar um mínimo, sabe? De ver a galera já indo, vou comercializar, vou fazer isso, aquilo, né? E na verdade, assim, tem tanta possibilidade, né? Por exemplo, as possibilidades pedagógicas disso. Quantas atividades dentro de uma determinada matéria, português, história, geografia, né? Você pode abordar um tema, como por exemplo os sumérios, e aí você pode trabalhar, fala, galera, como é que vocês imaginam que era uma cidade suméria? E pede para eles formarem imagens, né? Para eles colocarem prompts, né? Palavras do que eles acham que como era, e eles escolherem as melhores imagens que retratam o que eles acreditam que era uma cidade suméria. Cara, e ao mesmo tempo em que o professor vai falando das características dos sumérios, como era a sociedade. Cara, olha só isso. Ou então uma cena X, né? Dá vários tópicos, professor de história, e fala, gente, escolham aí, ó, eu tenho essa lista aqui de eventos históricos. A chegada dos europeus na América, como eram as civilizações pré-colombianas, a chegada do homem na Lua. E vamos ver assim que tipo de imagem vocês conseguem gerar aí, colocando os prompts, né? A IA consegue gerar, né? Gente, eu nunca vi, você pode falar que mas eu nunca vi alguém tomar a autoria de uma imagem assim. Mesmo aquele cara dos Estados Unidos que ganhou uma competição de artes com uma imagem gerada por computador, ele deixou claro que era uma imagem gerada por computador, né? Então, ninguém está falando que você vai dizer para o aluno que ele é o autor daquilo. Acho que é uma coisa que eu aprendi no teatro, sabe? E eu acho que é uma coisa que faltou no Brasil e é uma das coisas que contribuíram para isso, sabe? Que é dar ferramenta para as pessoas e confiar na inteligência delas. No Brasil não se deu ferramenta para as pessoas e nem se confiou na inteligência delas. Ou pior, se confiou na inteligência delas não dando ferramentas. E aí realmente fica complicado. Então tem que ter todo um trabalho explicando o que é um gerador de imagens, que na verdade o que está gerando é uma inteligência artificial que está pegando referências em toda a net. Isso tem que ser explicado, mas isso está subentendido, sabe? Então as possibilidades pedagógicas são absurdas o que você pode fazer com isso. Eu faço terapia por conta de algumas decorrências do meu autismo. O meu filho, os meus 2 filhos fazem terapia, e como isso poderia acrescentar na terapia, sabe? De várias formas possíveis, sabe? Vamos criar um ambiente junto aqui que a gente vai imaginar certas situações. Então vamos usar esse gerador de imagem para criar um ambiente aqui que seja interessante. Então fala onde você queria estar nesse momento. Vamos colocar aqui, vamos ver o que sai. É isso aqui? Ah, não, essa imagem não te agrada? O que não te agrada nessa imagem? Gente, olha só as possibilidades. E aí a pessoa olha para aquilo e tudo que ela quer fazer é vender essa arte. Eu fico pé da vida com isso, assim, me desculpa o desabafo, né? Mas foi uma matéria, né? E aí você vê muita gente revoltada e ninguém tá pensando no quanto essas coisas podem ajudar. E eu tô falando como artista, como alguém que produz arte manual, com tinta, com caneta e tudo mais, tá? Não tô falando como alguém que tá cagando pra artista. Então, outra coisa, as possibilidades artísticas, por exemplo, de criar até mesmo tendências novas, porque com essas inteligências artificiais eu posso, por exemplo, imaginar como seria uma arte que combinasse os principais e mais característicos elementos do Van Gogh com os principais e mais característicos elementos de um Picasso e fazer uma obra mix. E aí eu teria uma ideia de como seria, e pode gerar uma coisa que a gente ainda não viu
sabe? E pode servir de base, de inspiração para artistas desenvolverem esses estilos híbridos, que eu posso pegar um Caravaggio e misturar com iluminura medieval, sabe? Eu posso pegar o Paul Klee e misturar com a Anita Malfatti. Eu posso ter uma ideia visual disso. E cara, a gente não sabe até onde isso pode ir. A arte não tem limite. Durante muito tempo achou-se que a arte era só a representação da natureza o mais fiel possível. E aí veio algumas artes, algumas tendências que depois a gente chamou de expressionismo, de impressionismo, de até mesmo barroco, que quebrou isso. Ninguém esperava isso. E naquela época teve esse processo. Hoje em dia, quem garante que essas novas tendências não vão surgir tendo inspiração da tecnologia? Sabe, quando o pessoal pensa em arte tecnológica, o pessoal tem uma ideia antiga daquela coisa do modernismo, né, do cara falando ode à máquina que tinha lá do... Eu esqueci o nome do cara que fez aquela famosa poesia enaltecendo a máquina, os tempos modernos e tudo mais. Não! Sabe, a tecnologia da arte não precisa ser cyberpunk, não precisa ser sci-fi. Né? Pode ser simplesmente uma coisa estética que serve para qualquer período e para qualquer tipo de representação. E eu vejo muito pouca gente pensando nisso. E eu acho que é muito isso, assim, sabe? Surgiu-se essa questão e eu estou vendo muita repulsa de muita gente, porque muitas dessas pessoas, não todas, não estou generalizando, olharam a primeira vez para essas tecnologias com um olhar não artístico. Olharam primeiro com um olhar comercial, olharam com um olhar... Né? Então, e vai muito disso, sabe? A tecnologia tá aí. Tem muita gente usando para copiar o traço de um outro artista. Né? Até que ponto a culpa é da tecnologia? Sendo que tem muita gente, inclusive dos próprios meios em que esses artistas transitam. Por exemplo, tem muito escritor de RPG que já serviu-se da arte de certos artistas que começaram a usar isso para simular a arte desse mesmo artista. Então, me desculpe, mas o FDP foi o artista. Agora, não tem legislação para isso. Beleza, a gente precisa criar, mas a gente não pode tirar também a responsabilidade da comunidade que começou a usar essas coisas de forma indevida. A tecnologia está aí. Eu posso pegar um carro e levar uma pessoa que está grávida para ter filho no hospital, ou eu posso pegar o carro e passar em cima de uma pessoa. Tem legislação que, em tese, impede uma pessoa de ser atropelada. Impede. Né? A legislação está lá. Mas ela vai impedir alguém de ser atropelado se uma pessoa quiser atacar o carro em cima da outra? Vai ser a mesma coisa com essas coisas da inteligência artificial. Mesmo depois que a legislação estiver montada, e ela vai ser feita em algum momento, sabe? Ela vai ser feita. Mesmo depois disso, vai ser muito fácil você burlar isso. Vamos parar com essa coisa então? Vamos afastar, não quero mais nada? Não é assim. Na minha opinião, esse é meu canal, estou dando a minha opinião. Tá um pouquinho exaltado porque está falando de artes e está falando de oportunismo, que são duas coisas que mexem comigo. Artes positivamente e oportunismo é algo que me deixa muito irritado. Então é isso, que fiquem a reflexão, tá bom? Sobre isso. Então, em vez de vir aqui com hate falando sobre como isso está destruindo a vida dos artistas que estão passando fome, que não é verdade também, porque o artista está passando fome faz tempo, tá? Tem, para cada 6 artistas que entram no mercado, tem outros 6 mil que fizeram a mesma coisa, que se prepararam da mesma forma e não entraram no mercado. Então o problema da arte ele é muito mais embaixo do que isso. O que acontece é que essas IA, ela começou a ameaçar, vamos colocar assim, eu não acredito nisso, os artistas que já estão estabelecidos ou que já estão em processo de, sabe? E uma grande parte desses artistas já eram privilegiados antes. São pessoas que tiveram tempo de se dedicar, que puderam fazer os cursos, que puderam ter acesso à tecnologia que já levou eles a isso. Eu não estou falando que são todos, mas a maioria. Então toda vez que você mexe com a classe média, classe alta e elas se sentem ameaçadas de alguma forma, rola um estresse, tá bom? E aí sempre
se fala que tem que se afastar disso. Mas o quanto esses artistas, agora vem o meu questionamento, o quanto esses artistas que estão se sentindo ameaçados agora, o quanto esses artistas estavam lutando para a inclusão desses outros artistas que estavam fora. Porque tem o conceito de meritocracia, que na arte é disfarçado de talento, ele é muito grande nas artes. Tem muita gente que usa isso. Eu tô nessa porque eu tenho talento, mas na verdade o cara ele teve 10 horas livre por muitos anos para estudar e teve um computador foda que ele pôde aprender de colorização digital. Esse é o talento do cara. Logicamente ele tem certas habilidades que ele desenvolveu e o talento existe. Mas eu vejo que nas artes muitas vezes o talento é o argumento da meritocracia disfarçado. Então eu não sabe, sinto muito, sei que tem pessoas que realmente foram prejudicadas por isso, mas não é o X da questão, não é o X da questão. É muito mais, questões muito mais profundas e que se pense também o quanto esses artistas que estão se sentindo ameaçados estavam trabalhando. E quando eu falo trabalhando, não é levantar panfleto, sabe? Ficar pelado no meio da Comic Con, protesto, não. É simplesmente numa entrevista levantar essa questão, sabe? Pô, eu acompanhava entrevista de artistas desde a época da Dragão Brasil. Todo mundo falava da importância de você fazer o curso X com o professor X, de ter aquele computador bacana, sabe? De ter materiais e tudo. E quase nenhum falava desse lance, tá? E a pessoa que mora na zona rural e não tem acesso a nada disso, sabe? Um outro falava, não, se ela estudar muito, ela chega lá, a maioria não tá nem aí, a maioria tava cagando pra isso, sabe? Então, tem muita questão social envolvida também nisso e tem que ser levado em conta também, sabe? A arte, e eu falo como uma pessoa que eu sou formado em artes pela Unicamp, eu trabalho com artes, e artes ela tem um viés muito individualista que beira o egoísmo em muitos aspectos no conceito de produção artística e quem tem acesso à produção artística. Quem tem acesso a virar um cantor de ópera? Você já pensando nisso? Quem tem acesso de estudar no conservatório? Mas o João, filho do Antônio, que é lavrador, conseguiu. Conceito meritocrático do caramba. É isso.